Graça e paz. Gostaria de meditar no texto do profeta Isaías, alguns trechos do capítulo de número 6 a respeito da visão que Isaías teve de Deus. E está escrito assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A visão que Isaías teve do trono de Deus. Algo tremendo, maravilhoso, fora da nossa percepção, algo que quando lemos ou quando entendemos o profeta falar, mesmo assim, acredito que muito difícil de nós conseguirmos entender, conseguirmos visualizar a cena que Isaías viu, mas há algo importante que podemos inferir deste evento, há algo importante que podemos tirar para a nossa vida ou para a nossa geração, aquilo que podemos entender, absorver, é que Isaías ele estava passando por um momento que talvez a nossa geração fosse dizer, é um avivamento. É um avivamento, Isaías estava sendo avivado, ver Deus no trono, é um avivamento. E verdadeiramente nós podemos dizer sim, que era um momento de avivamento, era comunhão com Deus. Porque se nós entendemos avivamento como alguém cheio de Deus, como alguém que está em comunhão com Deus, como alguém que está num nível espiritual bastante bom, eu não sei se diria elevado, mas num nível espiritual assim impressionante, humanamente impressionante. Isaías realmente teve uma experiência assim. E nós podemos observar nessa experiência de Isaías a postura que o profeta teve diante daquilo que ele estava vivendo, quando ele viu o Senhor Deus assentado no alto e sublime trono, e ele viu a reverência que aqueles seres celestiais tinham diante dele, ao ponto de tampar os seus olhos e os pés e clamarem uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquela visão levou o profeta Isaías a uma conclusão muito triste acerca de si mesmo. Ele teve a impressão que ia morrer. Aliás, ele teve a certeza de que ia morrer. Ai de mim, eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. A atitude de Isaías, ela pode ser muito impressionante para nós, como aquele homem, após ter visto a glória de Deus, ele consegue olhar para si mesmo e ver a sua própria podridão, a sua própria inaptidão, a sua própria incapacidade de ficar vivo após ver a glória do Senhor. E verdadeiramente, se não fora por uma atitude divina, acreditamos que ele poderia realmente perecer. A Bíblia diz, lido logo após, que um dos anjos, um dos serafins, pegou na mão uma brasa viva que tirou do altar e tocou na boca do profeta e diz, e vê, tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então nós podemos entender que verdadeiramente aquela sensação do profeta era algo real. Ele realmente estava impuro, indigno, inapto a ver a glória de Deus, mas o próprio Deus proveu naquele instante um recurso para que ele não viesse a perecer. Esse é um verdadeiro avivamento. Sempre que nós vamos ver nas Escrituras algo que caminha ou que indica, aponta para um avivamento, nós vamos ver uma cena assim, uma cena de contrição, uma cena de arrependimento, uma cena de lágrimas, uma cena do sentimento de indignidade, do sentimento de que nós não temos mesmo condições de conviver pacificamente com a glória de Deus, como foi ele com Moisés no Monte Sinai, como foi com o povo de Israel quando tentou contemplar a face de Moisés e não pôde, como foi com Elias quando estava na caverna e ele viu a Deus passar por ali, e então ele viu todo o efeito daquela cena, o poder de Deus que despedaçava, que movia montanhas. E nós vemos no livro de Salmos falando a respeito de Deus, da magnitude de Deus, que a voz do Senhor é poderosa, despedaça os cedros.
Então, nós vemos que o poder de Deus é tremendo, e quando algum homem realmente tem uma experiência com Deus, ele realmente se vê quebrantado e consciente da sua própria indignidade, da sua própria pecaminosidade e de como ele realmente não tem condições de conviver com tal glória. É o avivamento. Isso é avivamento. E agora nós vamos fazer um retorno para a nossa geração. O que nós chamamos de avivamento? O que as instituições religiosas aí por afora e afora chamam de avivamento? O que esses pregadores midiáticos ou mesmo esses pregadores superstars que fazem congressos, que viajam acima e abaixo, levando uma palavra de avivamento, alguns até se intitulam avivalistas. Acho meio engraçado esse termo, mas tá bom, os avivalistas. O que é avivamento? Avivamento é um monte de palavras desconexas, é algo que não edifica, é algo que não constrói, é algo que não traz a palavra de Deus, não traz ensinamento. Avivamento é um monte de gestos estranhos, um monte de atitudes estranhas que um ímpio estando no nosso meio não consegue sequer compreender. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou discutir a respeito de Atos dos Apóstolos, do derramamento do Espírito Santo, mesmo porque é muito diferente do que nós vemos no dia de hoje, e nem tem muito a ver, mas, voltando para o nosso tema, o que é avivamento? Avivamento é a pessoa sair de si e falar um monte de coisa e rodopiar um tanto de coisa, um tanto de jeito, e depois voltar para a sua vida para ser hipócrita, adúltero, prostituto, mentiroso, arrogante, avarento, invejoso. Não, o avivamento toca a nossa vida, porque avivamento é o encontro com Deus. O encontro com Deus na intimidade de Deus é conhecer, é olhar e ver a majestade de Deus, é contemplar a majestade de Deus. E ainda que nós não possamos ter uma experiência como a que Isaías teve, nós podemos ter uma experiência de temor diante do Senhor dos Exércitos. Nós podemos olhar para Ele na sua palavra e em face da sua santidade, temer pelos nossos próprios atos, pela nossa própria maldade, pela nossa própria condição diante do Senhor. Isso é avivamento. Ninguém sai de um avivamento convencido de que é super espiritual. Ninguém sai de um avivamento para aceitar dinheiro, para fazer pregações mirabolantes e fazer o povo estremecer e entrar em êxtase. Ninguém sai de um avivamento para essas coisas. Quem é avivado sai para ter uma vida transformada, sai para ter uma vida contrita, sai para ter uma vida consciente da sua própria condição indigna daquele que criou os céus e da terra, daquele de cuja a presença fogem todas as coisas, aquele cuja presença os serafins não ousam olhar, mas tampam os seus olhos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. As pessoas que dizem terem tido uma experiência com Deus e se julgam convencidas ou se mostram convencidas disso, tenha certeza de uma coisa: elas não tiveram experiências com Deus. Quem tem experiência com Deus sai na sensação de que está perdido, por ser um pecador imundo, de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios. O avivamento não nos leva para mais perto de nós mesmos. Isso é ego. Apontar para nós mesmos, para a nossa própria santidade, para a nossa própria espiritualidade, é ego. Quanto mais um homem pensa de si, menos ele é. Quanto mais nós olhamos para Deus, menos vemos em nós mesmos qualquer coisa digna, porque Deus é santo. Avivamento é contemplar a face de Deus, ainda que nas Escrituras, ainda que naquele entendimento que temos das Escrituras, mas nos ver como homem de lábios impuros, que habitamos no meio de impuros lábios. E é isso que verdadeiramente somos. E muito provavelmente, quando chegamos a essa conclusão, o Senhor nos purifica, como fez com Isaías. O Senhor vai nos purificando. É o processo da santificação, onde a palavra de Deus diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Avivamento não é pular, falar, qualquer coisa que seja. O avivamento é sentir-se impotente, pequeno, inapto, diante da majestade de Deus. E encontrando, contemplando a Deus, sair para viver uma vida transformada, mais humilde, mais contrita, mais arrependida, para a glória de Deus. Amém.